E aí, pessoal? Vamos para a nossa 22ª aulinha do nosso curso de Física. E o assunto de hoje será a diferença e produto de um número real, por um vetor. Antes de nós começarmos a aula, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Se vocês gostarem dessa aula, cliquem lá em gostei e acionem ali as notificações clicando no sininho. Importante esse engajamento de vocês aí para que o nosso canal cresça ainda mais. Diferença de vetores. Sejam dois vetores, V1 e V2. Aqui nós temos o vetor V2 e aqui nós temos o vetor V1. A diferença entre os dois vetores será D, que é o vetor diferença, igual a V2 menos V1. Ou vetor D igual a V2 mais menos o vetor V1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar as origens dos vetores. Aqui eu tenho o vetor V2, aqui a origem do vetor V2, e aqui a origem do vetor V1. Nós vamos juntar essas origens. Não? Nós vamos ter aqui a junção. No vetor soma, o vetor soma saía daqui, né, da extremidade, ou melhor, saía da junção da origem, né, ia mais ou menos até aqui. O vetor D, ele na verdade vai sair do vetor oposto de V1. Aqui nós temos o vetor V1, né? E aqui nós temos o vetor oposto de V1. Então, na verdade, o vetor diferença, ele sai da junção do vetor V2 e da origem do vetor menos V1, que é o vetor oposto de V1. Então, aqui nós temos V1, aqui nós temos V2. Nós desenhamos o vetor oposto de V1, que é o menos V1, esse vetor em vermelho aqui, e da junção do vetor menos V1 com o V2, nós traçamos o vetor em verde aqui, que é o vetor diferença. Produto de um número real n por um vetor v é representado como? Então, eu vou ter um vetor 1 que é igual ao número real n vezes o vetor v. Características. O módulo de U será o módulo de U igual ao módulo de n, né, valor real, vezes o módulo de V. A direção de U é a mesma de V se o n for diferente de zero. O sentido de U é a mesma de V se o n for maior que zero e diferente de V se o n for menor que zero. Vetor nulo. Para n igual a zero, né, quando o valor real é zero, temos o vetor nulo U igual a zero. O vetor nulo tem módulo igual a zero. A direção e o sentido do vetor nulo são indeterminados. Para n igual a menos 1, temos o vetor U igual a menos 1 vezes V. Ele tem o mesmo módulo e mesma direção deste vetor V aqui. Porém, o sentido é oposto ao de V. Ele, então, é o vetor oposto de V, né? Menos V. Aqui nós temos alguns exemplos de produto de um vetor por um número real. Aqui nós temos o vetor 2V, está em verde aqui, e o vetor embaixo é o 4V, que é o dobro do 2V, né? É o dobro do tamanho do vetor 2V. Aqui nós temos o vetor menos 4V, né, que tem sentido oposto ao 4V, porque ele é multiplicado por um número negativo. E nós temos aqui embaixo o vetor menos 8V, que é o dobro do tamanho do 4V. Né? É o valor dobrado aí do menos 4V. E também tem sentido oposto ao do 4V. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula.